Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre topologia. A topologia representa a maneira com que os computadores de uma rede estão interligados, ou seja, o seu layout, a sua organização física. Então nós temos aqui alguns exemplos de topologia que serão explicados. Topologia totalmente conectada ou completa, também classificada como full mesh. Topologia em malha, irregular. Topologia em anel e anel duplo. Linear ou barramento, também chamada em barra. Topologia em estrela. Topologia em estrela estendida. E topologia híbrida ou mista. Bom, antes de falarmos mais especificamente sobre topologia, pessoal, vamos falar sobre a arquitetura. A arquitetura representa a maneira com que as informações irão trafegar na rede, ou seja, a tecnologia. Então vejamos alguns exemplos. Tecnologia Ethernet, Token Ring, FDDI, Frame Relay, ATM. Pessoal, por que estamos falando sobre tecnologia antes de entrarmos em topologia? A razão é simples. Uma coisa que tem que ser observada é que a topologia da rede sempre vai variar em função da tecnologia. Ou seja, a tecnologia está muito preocupada em como os quadros serão enviados ao meio físico. É função da tecnologia determinar como a informação irá trafegar da origem até o destino. E a tecnologia depende da topologia para executar a sua tarefa. Sendo assim, uma topologia viável para a tecnologia Ethernet não funcionaria em uma tecnologia Token Ring. Isso tem que ficar frisado para que possamos prosseguir. O termo topologia de rede descreve qual o layout utilizado pelas redes de computadores, ditando a maneira como os dispositivos estarão conectados fisicamente entre si, a forma como esses dispositivos irão acessar o meio físico e descrevendo como o fluxo de dados deverá atravessar a rede, permitindo as trocas de informações entre eles. Existem dois tipos de topologia, a topologia física e a topologia lógica. A topologia física descreve como os dispositivos estão organizados e conectorizados no meio físico. Ela define os padrões de conectores, cabeamentos, placas de rede e etc. A topologia lógica descreve a forma como a rede transmite as informações de um dispositivo ao outro. Define o formato do pacote de dados, assim como seu tamanho, o método de transferência, entre outras informações. Nós iremos falar um pouco mais sobre a diferença entre a topologia física e a lógica no futuro. Por ora, vamos começar falando das topologias físicas. Topologia linear, também conhecida como topologia em barra ou barramento. Nessa topologia, cada host é conectado a um mesmo meio físico. Uma vantagem da topologia linear é que todos os hosts enxergam os demais, porém, possui como desvantagens a velocidade de transmissão, pois apenas um host pode acessar o meio físico por vez para enviar os dados. Grande probabilidade de haver colisões. A falta de segurança, pois quando uma informação é enviada a um host, ela é enviada também para todos os outros. E caso o meio físico se desconecte em algum ponto, toda a rede para de funcionar. Nós temos aqui uma imagem que mostra de forma bem eficaz a topologia linear. Percebam que nós temos 4 hosts conectados a um único barramento. Esse barramento funciona como o backbone da rede, de forma que todas as máquinas que desejam se conectar precisam passar por esse backbone. Bom, o tipo de cabeamento utilizado na topologia linear é o cabeamento coaxial. O cabo coaxial fino, um dos mais usados na época, é classificado como 10 base 2. O número 10 indica a largura de banda, que vem de 10 megabits. O número 2 identifica o tamanho máximo do segmento, 185, que foi arredondado para 200.
E a palavra base vem do tipo de transmissão, que é baseband. Uma topologia linear utilizando cabo coaxial fino permite um número de 30 máquinas conectadas ao seu backbone e necessita de 2 terminadores de 50 ohms em cada extremidade. Usa conectores T e BNC. Pessoal, imaginemos que o host A deseja se comunicar com o host C. Nesse caso, o host A envia sua informação para o backbone e essa informação passa por todos os hosts, sendo terminada pelo terminador que está do lado direito. Mas se o host A deseja se comunicar com o host B, tanto o host C quanto o host D também receberão essa informação, uma vez que o meio físico é compartilhado e todos os hosts veem tudo que está sendo transmitido. Isso é uma falha grave de comunicação. Instalando um sniffer no host C e no host D, iremos conseguir capturar todos os pacotes que são enviados entre todas as demais redes. Pois bem, é importante salientar que a topologia linear é uma topologia defasada, não se usa mais, não se aplica nos nossos dias. O cabo coaxial fino também está defasado para o uso em redes locais. Já a topologia em estrela é a topologia mais comum na atualidade. Ela se caracteriza pelos hosts conectados a um dispositivo concentrador. Pode ser um hub ou um switch. Nas atualidades, o hub já caiu em defasagem, então nós temos o switch como equipamento de comutação de camada 2, mais usado nas redes tanto corporativas quanto domésticas. Uma vantagem da topologia em estrela é que se a conexão entre um host e um concentrador falhar, não vai afetar a comunicação entre os demais hosts. Mas temos uma desvantagem. Se o host precisar estabelecer uma comunicação e, por acaso, o switch central falhar, ou seja, se o ponto central de comunicação com a rede morrer, toda a rede vai entrar em colapso. Ou seja, nós temos um ponto central que funciona como o comutador da topologia. E se esse equipamento vier a falhar, todos os hosts da rede também falham. É muito comum utilizarmos o cascateamento quando o número de portas em um switch se torna insuficiente para o número de hosts das redes. Nesse caso, iremos adicionar mais um switch e iremos utilizar um cabo cross para conexão entre eles. Nesse caso, estaremos utilizando uma topologia estrela estendida. A topologia em anel consiste em um anel fechado que une todos os hosts para que a comunicação flua. Essa estação tem que passar informação para a estação adjacente. Pessoal, vamos entender uma coisa muito importante. Foi falado no início sobre a arquitetura da rede, ou seja, a topologia. A topologia ela é fundamental de acordo com a tecnologia que está sendo utilizada. Repare que quando nós falamos sobre a topologia linear, estávamos nos referindo à tecnologia Ethernet. A tecnologia Ethernet nasceu com a topologia linear e progrediu com a topologia em estrela. Mas a tecnologia Ethernet é completamente inviável com a topologia em anel, assim como a topologia em anel é completamente inviável para ser utilizada por qualquer outro tipo de tecnologia que não use uma estruturação lógica para o estabelecimento da conexão baseada em passagem de token. E é por isso que para a topologia em anel, a tecnologia utilizada é a token ring. Bom, nós vamos falar um pouco mais sobre tecnologia no futuro. Por enquanto, vamos falar um pouco mais sobre topologia. Quando falamos de redes, é imprescindível o uso de redundância. Então vamos ler o slide. A redundância descreve a capacidade de superar falhas de um de seus componentes ou caminhos através do uso de recursos, onde, em caso de falha do link principal, por exemplo, um secundário é imediatamente escalado, provendo disponibilidade. Em redes de computadores redundantes,
se caracteriza por manter sistemas de ventilação, ar-condicionado, sistemas operacionais, unidades de disco, servidores de rede, links de comunicação e outros, instalados para atuarem como backups das fontes primárias, caso essas falhem. O objetivo é eliminar pontos únicos de falha, duplicando recursos, onde uma falha poderia desabilitar aplicações críticas. Então, pessoal, a topologia em anel duplo é um exemplo simples e eficaz de como podemos estabelecer uma redundância a nível de camada 2. Eu gostaria de frisar uma informação importante. Na topologia em estrela, também é possível estabelecer redundância, utilizando mais de um cabeamento para o cabo cross. Isso é importante ser frisado e será analisado com mais causa no futuro. Topologia totalmente conectada, também conhecida como topologia em malha ou mesh. Todos os dispositivos se ligam diretamente aos demais. Numa rede muito grande, essa topologia se torna inviável por conta dos custos. Então, pessoal, analisando a imagem, nós vemos que ambos os switches estão conectados entre si, de forma que o switch B não depende de nenhum outro switch para se comunicar com C, com D, com A ou com E, respectivamente. Também temos a topologia parcialmente em malha, parcialmente conectada. Nessa topologia, uma parte da rede está diretamente conectada e uma outra parte não. Então, repare que temos o switch B diretamente conectado ao switch A e o switch C diretamente conectado ao B e ao A, e, consecutivamente, o switch A diretamente conectado ao B e ao C. Porém, percebam que tanto o switch E quanto o switch D não tem conexão direta com os demais, de forma que, por exemplo, se o switch E precisar falar com o switch A, obrigatoriamente terá que passar pelo C. Nós temos a rede híbrida, que, na verdade, é a conexão de mais de uma topologia ao mesmo tempo. Então, nós estamos utilizando, nesse exemplo, a topologia em barramento, sendo conectada à topologia em estrela através de um abrid. Pessoal, essa topologia era muito comum quando houve a migração da topologia em barramento para a topologia em estrela. Bom, as redes já possuíam a topologia em barramento em uso e progrediram para utilizar a topologia em estrela. Nesse caso, nós deveríamos interagir ambas as topologias e utilizávamos a bridge para fazer isso. Vale salientar que essa é uma estrutura não usual mais nos nossos dias. Bom, para finalizar o assunto de hoje, vamos falar sobre segurança na topologia. A topologia é o mapa da rede, que indica segmentos de rede, pontos de interconexão e comunidades de usuários. Portanto, é de extrema importância realizar algumas ações para projetar uma rede segura, redundante e escalável, que tornará a rede menos suscetível a erros. Uma rede hierárquica define uma rede estruturada de acordo com o fluxo de pacotes, utilizando equipamentos mais potentes como vias expressas e equipamentos mais simples nas ramificações finais da rede. Esse modelo é dividido em 3 camadas. Então, nós temos a camada Core, onde existem os Routers Core e os Switch Core, equipamentos de alto desempenho e alta disponibilidade. Nós temos na camada de distribuição os roteadores e switches, responsáveis por interagir com os switches da camada de acesso. E na camada de acesso, temos os switches responsáveis por estabelecer comunicação com os hosts clientes. Essa imagem exemplifica de forma eficaz um exemplo de camada Core, camada de distribuição e camada de acesso. Esse é um exemplo bem típico para redes de empresas grandes. Porém, se a sua rede não necessita de um equipamento específico para a camada Core e de um equipamento específico para a camada de distribuição, é possível colapsar as duas camadas, e isso vai variar em função da complexidade da sua rede e do número de hosts. Na camada Core,
nós temos o backbone de alta velocidade, ela deve possuir componentes redundantes. Na camada de distribuição, nós temos o controle ao acesso e aos recursos, e temos o controle aos tipos de tráfego. E na camada de acesso, nós temos o acesso à rede dos usuários. E na camada de acesso, em geral, utilizamos suítes e não mais hubs. Quando planejamos o design da nossa rede e a segurança física da rede, é preciso verificar onde os equipamentos serão instalados. É preciso se prevenir contra acesso não autorizado aos equipamentos. É preciso se prevenir contra roubo físico, vandalismo e etc. Devemos verificar se existem pontos onde uma pessoa não autorizada pode se conectar à rede através de um switch. Pois bem, pessoal, o ideal é termos um ambiente separado e específico somente para os ativos da rede. Se a sua empresa não possui um ambiente separado, utilizar um rack com fechadura é a opção mais indicada. Bom, por hoje é só. Até a próxima aula.